Muito boa noite a todos vocês. Começando aqui a nossa live. Que delícia estarmos juntos. Espero que vocês estejam bem. Eu quero hoje falar sobre sentimentos. Hoje coloquei no Insta uma questão, né, para que a gente comece a expressar aquilo que a gente sente. Então, eu vou falar sobre esse assunto hoje, sobre a expressão dos sentimentos e o que os sentimentos representam na nossa vida e o que a gente pode fazer para que esses sentimentos nos levem para um lugar de força, para um lugar mais amplo, não para um lugar menor. Então, começando aqui, um grande beijo a todos vocês que estão sintonizando, também no Facebook, Simone Arrojo, Constelação, e no YouTube, Simone Arrojo Oficial. Obrigada aqui, Marcelo, meu irmão, que está me ajudando também aqui nessa live. E eu anotei aqui, gente, sentimentos variados, né, que todos colocaram. Então, sentimentos de medo, sentimento de vergonha, de raiva, sentimento de paralisação, de carência, de dúvida da própria capacidade, medo de morrer, o apego, a escassez, o sentimento de medo de escassez, a impotência, o sentimento de impotência também, de inferioridade, de revolta, de não merecimento, de culpa, de rejeição, de tristeza e o medo também de arriscar. Então, tem bastante material aqui, mas eu não vou fazer uma live longa hoje, até porque eu sinto que quando tudo é muito, assim, muito grande, a gente às vezes não aproveita tanto do que quando a gente realmente vai para o essencial. Então, um grande beijo a todos que estão entrando aqui. Aqui está falando para girar o dispositivo, Marcelo. Mas aí você vai parar o... Girei. Meu nome é Carlos, frustração e fracasso, boa noite. Então, enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu dou um tempinho para que todos também possam comunicar. Também agradeço ao Jason, né, que me ajuda nesse trabalho, que mora na Irlanda e que me ajuda também a organizar para que isso seja mais efetivo. Agradeço o Ricardo, que me deu umas super dicas para que a minha comunicação ainda fique melhor para vocês. Então, um grande beijo a ele também. E é isso, gente. Então, vamos começar. Deixa eu ver, Vera Rodrigues. A imagem está ok agora. Você está linda, obrigada. Ok, gente. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre esse conhecimento. Eu trabalho com a constelação familiar, apesar de ter um conhecimento amplo a respeito de outras coisas. A constelação familiar, para mim, é o que eu amo fazer, porque através do campo fenomenológico, a gente realmente pode sair de sentimentos que a gente chama de sentimentos secundários. Então, os sentimentos secundários são os sentimentos dramáticos, né? Aqueles sentimentos que a gente... sabe quando a gente, para contar alguma coisa para alguém, a gente fecha os olhos? Né? Então, os sentimentos secundários, a gente geralmente é mais dramático, a gente julga muito o outro, né? A gente tem uma imagem interna da situação, nós não vemos a situação, mas a gente já criou toda uma história em cima de uma situação. Então, esses são os sentimentos secundários. Então, são sentimentos de raiva, de sensação de fracasso, sentimentos de julgamento. E tudo isso a gente cria baseado numa história, numa imagem que nós formamos sobre algo. Então, quando alguém vem fazer uma constelação e começa a fechar os olhos, tem gente que às vezes senta ao meu lado e fecha os olhos, a constelação começa a acontecer e a pessoa está ali, de olhos fechados. Então,
é como se ela dissesse para mim, olha, faz aí alguma coisa, porque eu não quero agir. Então, a pessoa que vive com sentimentos secundários, elas não querem entrar em contato com a dor profunda de alma que tem a ver com a dor do amor. Então, talvez a gente tenha se relacionado com alguém afetivamente e que causou uma dor profunda e por não saber resolver essa dor, a gente começa a sentir raiva, né? Então, os juízes que podem falar muito melhor, né? Quando um casal vai se separar. Deixa eu agora ver se melhorou para você aí também. Quando o casal vai se separar, a raiva que tem ali um do outro tem a ver com a raiva com um sentimento secundário da imagem do que aconteceu e principalmente da dor de não existir mais o amor que existia. Então, quando a gente entra em contato, né, com a falta de amor, a gente muitas vezes não consegue ficar bem, né? Olha, Marcelo, tá tentando reconectar o tempo inteiro aqui. Não sei se está no Wi-Fi. Não, tá no Wi-Fi isso. Bom, gente, então vamos lá. Os sentimentos secundários, eles não nos levam a algo prático. Eles não nos deixam enxergar a verdade da situação. Por isso que num campo de constelação, no campo fenomenológico, é muito diferente, porque quando a gente olha, por exemplo, para alguém pessoalmente, a gente não quer olhar nos olhos se a gente está com raiva. Os juízes sabem disso, porque muitas vezes os juízes colocam as pessoas ali, né, de frente a frente, e pedem, às vezes, para eles até se olharem, porque afinal eles foram amigos, ou foram chefe e funcionário, ou foram, enfim, marido e mulher. E as pessoas não conseguem se olhar. Porque quando elas se olham na alma, tudo isso que aparentemente dói, que é entrar em contato com a dor do amor, é tão forte que a pessoa prefere ficar com um sentimento secundário de raiva. Então, a raiva, a mágoa, são sentimentos secundários. E isso não nos deixa entrar em contato com o sentimento primário, que através da constelação, quando você olha, né, para um representante que representa esse marido, essa esposa, ou esse irmão que de repente está na justiça contra outro irmão, ou o pai, ou a mãe, ou o chefe, a chefe. Quando você olha nos olhos, então assim é possível começar um movimento de dor, de lamento real pelo que aconteceu, pela dor da separação dos filhos com os pais, a dor da separação do cônjuge, né? De alguém que a gente ama muito. Então, quando a gente realmente consegue encarar a dor primária, que tem a ver com a gente olhar na alma da pessoa, olhar nos olhos da pessoa, então nós conseguimos entrar num processo de ação. Nos sentimentos secundários, o que a gente faz? A gente quer que o outro mude. Então, a gente quer vingança, a gente se sente carente, porque o amor tem que vir lá de lá. Né? Então, eu também, a pessoa fala, eu me sinto como uma pessoa escreveu aqui, eu duvido da minha capacidade, porque talvez do lado de fora não veio essa certeza da minha capacidade. Eu acho que alguém tem que acreditar na minha capacidade, ou alguém tem que me dar algo que eu não tenho. Então, tudo isso vem, muitas vezes, principalmente da nossa infância. Mas não porque os nossos pais não nos deram. É porque nós não aceitamos o que nós recebemos. Então, nos sentimentos secundários, que é a raiva, que é essa lista aqui, ó. Sentimentos secundários. A escassez, né? Então, eu não acredito que eu, através de mim, possa ser próspera.
eu sempre acho que a prosperidade está ali fora, né? O sentimento de revolta, revolta porque eu não aceito a situação. A situação lá fora tem que mudar, né? A situação, a rejeição, a sensação de rejeição. Então, todos esses sentimentos são sentimentos secundários relacionados à dor do amor. Então, sentimentos secundários: raiva, vergonha, carência, vontade de morrer, apego. Então, tudo isso são coisas que são imaginárias. Porque no fundo, gente, de verdade, falta amor. Não falta amor. Mas como a gente decidiu, ou na nossa infância, a gente criou imagens. Se a gente via os nossos pais brigando, por exemplo, então, quando eu era criança, eu decidi que eu, então, não ia mais me casar. Porque, afinal, casamento significa o quê? Significa briga, significa agressão. Se eu via meus pais de mãos dadas, namorando, conversando, o que eu decido para mim? Que então eu também quero uma relação que seja assim harmoniosa. Então, a decisão que inconscientemente uma criança toma em relação ao que ela vê dos pais faz com que a vida dela inteira tenha uma direção. E as pessoas começam a agir mais pelo medo de não ter o que os pais tinham, ou de não sentir mais a dor do amor, do que pelas escolhas mais claras. Então, gente, os nossos sentimentos, a maior parte dos nossos sentimentos, eles vêm de uma decisão daquilo que nós criamos quando crianças, e as crianças não têm condição de compreender porque que os pais estão brigando. Né? Se eu hoje vejo dois adultos, um casal brigando, eu tenho compreensão. Mas uma criança, ela se sente impotente para lidar com aquilo, porque a criança quer ver harmonia, quer ver paz, quer ver amor. Mas a criança também pode entrar em contato com esses conflitos e mesmo assim não sofrer da dor do amor, né? Então, repetindo, sentimentos secundários são os sentimentos que a gente decidiu também na nossa infância que aquilo era terrível e eu não tenho condição de lidar. Eu me sinto completamente impotente, não me sinto capaz para lidar, sinto medo da morte, porque se meus pais de repente se matarem, o que vai ser de mim? Eu sinto medo da escassez, porque de repente meus pais tinham dificuldades, conversavam sobre isso e eu não podia resolver a história, né? Então eu já vi filhos, já vi constelações de pais que vieram constelar filhos que morreram, filhos que se suicidaram, e que o filho dizia isso. Nossa, se eu sou um estorvo na vida dos meus pais, então é melhor eu ir embora. Já vi filhos indo muito mal na escola, porque assim os pais foram expulsos de escola, né? Porque sendo expulsos de escola, quando a gente vai ver, os pais estavam reclamando de pagar a escola da criança. Então, quando o pai tira, o filho é expulso da escola, então ele fala, pai, então me coloca em qualquer escola mesmo, que sem pagar, né? É uma forma do filho, de alguma forma, ajudar os pais a resolver uma questão. Então, um filho, ele sente uma dor de amor pelos pais, porque ele quer retribuir tudo que ele recebe dos pais. É esse amor cego. Também existem os pais que são tiranos, né? Aqueles pais que falam, eu vou lá, filho, eu vou te dar isso, e não dá. Filho, eu vou te buscar, e não cumpre o que promete. Né? Pais agressivos. Então, se você for analisar todos os sentimentos que eu falei aqui, de revolta, de não merecimento, vem dessa época. Mas, se a gente fica nesses sentimentos secundários,
que tem a ver com todas essas imagens que nós fizemos dos nossos pais, em relação a nós, inclusive, porque se de repente o meu pai, né, como às vezes uma criança se decepciona com coisa pequena, né, eu estava até contando ontem, as minhas sobrinhas foram assistir o show do Justin Bieber, então ficaram lá de plantão, na fila, se revezaram, tal, né, e eu como tia, tive a incumbência de entrar com elas no show. Graças a Deus, o Marcelo está falando, mas eu falei, bom, vamos lá, né? E quando eu estava chegando na fila, que elas já estavam lá não sei há quantas horas e dias revezando, né, para ficar lá na frente, elas falaram assim, tia, o Justin não gosta dessa cor, tia. Eu tava com uma blusa que eu não sei que cor, porque até hoje eu não lembro, assim, foi tão chocante para mim que eu não sei que cor que o Justin Bieber não gosta, que na plateia tenham pessoas vestidas daquela cor. E elas ficaram decepcionadas. Como assim que eu não sabia que Justin Bieber não gostava daquela cor e eu com a camiseta daquela cor? Eu troquei a camiseta, xinguei elas e tudo. Falei, como assim? Não quero nem saber do Justin. Eu vou colocar essa roupa mesmo. Mas às vezes uma criança se decepciona com algo simples. Porque na cabeça dela não tem condição de entender. Uma criança muitas vezes não tem condição de entender a dificuldade que os pais estão ali discutindo, que é algo para os pais simples, sabe? Quem vai levar para a escola, ou quem vai comprar o quê nesse mês, ou esse mês está mais apertado. Os filhos não têm condição de participar de brigas, às vezes, de adultos, ou até de determinadas conversas. Então, é muito importante que os pais saibam poupar, porque uma criança, ela tem um receptáculo, vamos dizer assim, um receptáculo não, algo que ela tem um tempo para poder receber. Então, os pais não podem jogar tudo em cima delas, falar toda a verdade. Não, a criança tem que saber a verdade. A criança, né, se uma criança pergunta como a gente veio ao mundo, você não vai mostrar um filme pornô para uma criança, né? Então, a gente tem que ir dando a informação aos poucos. Então, tudo isso nos tornou quem nós somos hoje. Tudo que os nossos pais vivenciaram, às vezes, por exemplo, uma criança que vê os pais brigando muito, ela então tenta intermediar os pais. E ela vira uma pessoa que profissionalmente ela vai na faixa de Gaza, entendeu? Ela vai lá. Ela já vivia uma faixa de Gaza em casa, né? Então, ela sabe intermediar, né? Ela sabe mediar. Então, são pessoas que são excelentes de negócios. Por quê? Porque elas aprenderam isso na infância. Mas se elas tornarem isso um drama, que é o sentimento secundário, são as vítimas, então as pessoas culpam o outro, e principalmente culpam os pais pelo que elas sentem hoje, então acabou a forma de agir. Então, o que a gente pode fazer? Ir para os sentimentos primários. Todas as vezes que a gente tem um sentimento secundário de raiva, de revolta, de não aceitação, a gente precisa fazer o movimento do sentimento primário, que tem a ver com ação, que tem a ver com a gente olhar para o outro nos olhos, por isso que é muito importante a constelação, mas de repente você pode fazer isso com um bonequinho que você tem na sua casa, ou pega um papel, sabe, coloca assim, como se a pessoa estivesse na sua frente, e realmente entra em contato com a dor do que foi, para ambas as partes naquele momento. Seja um casamento, a finalização de um casamento, seja a perda de um filho, seja o amor interrompido dos filhos com os pais, né? Então, esse é um outro tipo de sentimento. Aqui uma pessoa falou, o que eu faço? Porque eu me sinto completamente paralisada. Então, muitas vezes os filhos, eles não tiveram mais condição de ir naturalmente até os pais, porque talvez os pais estivessem doentes, então talvez uma mãe teve que ficar internada por um tempo, ou um pai teve que viajar e ficou muito longe dos filhos, e os filhos se sentem inseguros. Então,
Quando o filho consegue, né, o adulto hoje, ainda está inseguro como uma criança, né, o adulto ainda está com medo como uma criança, ou ainda está com raiva como uma criança. Então, é a gente fazer o caminho de volta. Existe algo muito simples para fazer isso, porque enquanto a gente se sente vítima, nós não conseguimos sair dessa situação. E daí nós não conseguimos mais nos relacionar com outras pessoas. Então, essas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com os pais vão ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Então, são pessoas que não expressam mais. Elas têm um amor interrompido em relação aos pais, elas não fazem mais o caminho de volta. Por isso que, através da constelação, quando a gente coloca um representante para ser aquela pessoa, que pode ser seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser seu professor, que de repente fez algo, ou um colega de classe que fez bullying, ou, enfim. Todos esses sentimentos, quando a gente olha para a pessoa, nós agora nos sentimos fortes para olhar para essa realidade e daí sim podermos sair dela. A pessoa que fica no drama e na imaginação mental, que fica ruminando com mágoa, ela não está olhando para a situação real. E a situação real, muitas vezes, significa a dor de não ter mais aquela pessoa. Ou a dor de não poder ter abraçado o pai ou a mãe porque morreu, ou porque teve que ficar internado, ou porque sentiu falta, porque se separaram. Então, é muito importante a gente fazer o caminho de volta. Novamente, gente, a gente só sai dessa lista que vocês me mandaram para mim, né? Que vocês mandaram para mim hoje no Instagram. A gente só sai dessa lista de sentimentos secundários quando a gente para de culpar o outro e a gente olha nos olhos do outro. Ah, mas já faleceu, Simone, ou então não vejo mais essa pessoa. Pois é, então pede para alguém entrar na sua frente e fala, olha, você pode ficar no lugar do meu ex-marido, da minha ex-esposa, ex não, né? Primeiro marido, segundo marido, primeira esposa, segunda esposa. Você pode entrar nesse lugar? Porque eu quero fazer um exercício. Pode pedir para o seu cachorrinho, os cachorros ajudam muito, os gatos. E eu quero fazer esse exercício de olhar novamente para eles e dizer, sim, do jeito que foi e como foi. Não importa o que aconteceu, tudo o que aconteceu foi precioso para mim. Isso, inclusive, gente, com os mortos. A gente vê nas constelações que muitos mortos estão de olhos abertos ainda, já que nós estamos falando aqui também da quaresma, né? Já fiz uma live sobre isso. Os mortos não podem descansar, porque a gente ainda exige algo deles. Ou a gente queria que tivesse sido diferente, que eles não tivessem ido embora. Então, quando a gente consegue também entrar na dor do amor, como é, e a dor do amor como às vezes tem que separar, às vezes tem que perder, às vezes tem que desapegar. E quando a gente olha para a dor do amor, então o amor pode voltar a fluir. E quando o amor volta a fluir, então sai a sensação de raiva, de desespero, de tristeza, de mágoa. Então, eu falei de sentimento secundário, eu falei de sentimento primário, que é a gente conseguir olhar realmente para outra pessoa, para voltar a agir por nós mesmos. Porque a gente para de culpar os nossos pais porque eles não nos tocaram, não disseram que amavam, ou não abraçaram, não foram buscar na escola, ou não apoiaram. Se eles não puderam fazer isso, mas eles deram muita coisa. E a gente pode olhar para eles e dizer sim, ou dizer, por favor, papai, ou por favor, mamãe. Eu precisei tanto naquela época.
E quando você consegue lamentar o suficiente, mas olhando nos olhos, todo aquele julgamento, que a lista que você tinha, já diminui absurdamente. E se você fica olhando mais um pouco nos olhos de alguém, logo isso nem tem mais lista. Eu já dei esse exemplo da Índia, né? Uma das coisas que eu amo na Índia é que as pessoas se olham muito nos olhos. E as pessoas, quando se olham nos olhos, elas são pacíficas. A Índia é um país extremamente pacífico. Eu sei que muita gente fala, mas existe estupro. Gente, são casos isolados, como aqui, tem casos isolados, mas apesar que a gente tem... E por quê? Eles não precisam de uma organização, por exemplo, no fluxo do trânsito, porque eles se respeitam. E daí a gente que vai para lá fala, isso aqui é um caos. Gente, se a gente vivesse num país de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, a gente não conseguiria se organizar aqui no Ocidente da forma como eles se organizam sem a nossa organização. Por quê? Porque ele enxerga o outro. Lá eles pedem para as pessoas buzinarem para falar, olha, se eu não estou te enxergando, você me avisa que você está aqui. Assim eu já sei o que eu não posso fazer. É o jeito deles se organizarem. Mas por quê? Porque eles se respeitam, porque eles se olham. É a mesma coisa quando eu falo sobre ser ou não vegetariano, né? Se você olhar nos olhos de um boizinho, de uma vaca, de uma galinha, de um porquinho, antes de matá-lo, você não vai matar. Não vai conseguir matar. É muito difícil. Porque quando a gente olha nos olhos, a gente vê que ali tem uma consciência. Então, gente, olhar nos olhos é fundamental para o amor voltar a fluir. Para essa raiva interna que nós temos voltar a se transformar em amor. Não esperando que o outro faça algo, mas quando isso te toca profundamente na alma, isso ninguém tira de você. Tem até uma música do Moacir Franco, eu falo Moacir Franco, eu adoro essa música dele, que ele fala, ninguém me tira. Ninguém tira da gente o que a gente viu, o que a gente viveu, a nossa capacidade de amar. Isso ninguém vai tirar. E às vezes a gente acha que porque o outro nos machucou, então a gente tem raiva porque ele tirou a nossa capacidade de amá-lo. Então talvez um amigo tenha feito algo e a gente precisa se afastar, né? Mas esse limite, ele também é importante. Mas isso não quer dizer que o amor não continue. Então os casais, eles podem se separar, mas o amor pode continuar. Os pais podem morrer. Os filhos, infelizmente, às vezes morrem antes dos pais. Mas o amor vai continuar. Então, quando a gente consegue entrar em contato de alma com uma outra pessoa, é muito difícil não amar. Por isso que os sequestradores, muitos têm essa técnica de não olhe para mim nos olhos. As prostitutas também têm essa técnica. Né? Na hora lá do vamos ver, não olhe para mim nos olhos. Porque olhar nos olhos cria vínculo. E quando a gente cria vínculo, a gente ama. Porque isso é o nosso natural. Então, por que a gente tem raiva? Porque o outro não fez algo que agora ele não me permite mais amar. Mas não depende dele eu continuar amando. Depende só de mim. De olhar e perceber de um jeito mais amplo. O Joel da Hellinger Schule, ele faz um exercício muito bonito em relação a isso. Ele pede para a gente fazer assim, né, como se estivesse dando um murro em alguém com raiva. E daí ele fala para a pessoa, começa a olhar por aqui e vai subindo o ombro, vai subindo no rosto, até que você olhe a pessoa e até que você olhe o que está atrás da pessoa. Essa é uma técnica linda. Toda raiva que você quer dar um murro na pessoa, quando você começa a olhar, passa. Se você está numa negociação com alguém, com uma pessoa muito difícil, e você olha atrás dela como se tivesse ali o pai e a mãe dela. E se você olha para os pais dessa pessoa com amor, como que essa pessoa não vai se sentir?
Então, gente, olhar nos olhos não é para qualquer pessoa, não é para qualquer casal, não é para qualquer tipo de relação, principalmente aqui no Ocidente. A gente tem muita dificuldade de olhar para o outro, de olhar para os animais nos olhos, sentir realmente os animais, sentir a natureza. Se a gente realmente se olhasse nos olhos, toda essa violência que a gente vê por aí não estaria presente. Mas essa violência já está aqui dentro. É uma violência de perder o fluxo do amor. Então, é isso. Tem mais coisas aqui para falar, que eu fiz uma lista de algumas coisas que eu queria falar para vocês. Eu até que respondi hoje uma das questões que uma pessoa pôs, que foi, e eu perguntei para ela se os sentimentos eram adotados. O que são sentimentos adotados? Muitas vezes na nossa família existem pessoas que não resolveram determinadas histórias. Então, se os nossos pais tiveram relacionamentos afetivos anteriores que não deram certo, nós, como filhos, às vezes olhamos para o pai ou para a mãe como se fôssemos essas pessoas. Estamos identificados com os ex-relacionamentos, por exemplo, dos nossos pais. Então, de repente, se o meu pai fez algo errado ou terrível para alguma outra mulher, eu olho para ele e tenho raiva, já desde bebê. E daí eu falo, mas por quê? Porque esses sentimentos são sentimentos que nós estamos identificados com pessoas que, de repente, nossa família fez mal ou pessoas que fizeram mal à nossa família. Vingança, né? Então, tem gente que sai matando por aí por vingança. Mas vingança de quê? Alguém fez algo tão grave para essa pessoa? Para essa pessoa, não. Mas ela, por amor, está identificada a alguém que sofreu alguma coisa. Por isso que a gente fala muito dos abusos sexuais, né? Muitos abusadores, eles foram abusados ou abusaram de pessoas no sistema familiar dele e ele, por amor a essas pessoas, também se vinga sendo um abusador. E assim vai, gente, com assassinato, né, com vingança, com crimes que a gente vê horríveis, que a gente fala assim, mas essa pessoa não tinha razão para fazer isso, né? Alguém não quis, sei lá, pagar um lanche para a pessoa. Ele vai lá e mata. Então, essa pessoa ela não tinha razão suficiente para isso. Então, ela está identificada. E esses sentimentos, eles vão se potencializando. Então, a raiva que começou lá atrás, a tristeza por um luto, vão se transformando como uma bola de neve, vai aumentando. E isso não é para que a pessoa se sinta pior, né? E a próxima geração se sinta mal, mas é porque isso está na informação do campo, para que algo seja melhorado, para que algo evolua. Então, esses são os sentimentos potencializados, sentimentos que a gente se identifica com alguém do nosso sistema familiar. Mas isso a gente só pode ver abrindo uma constelação. Não só, né? Às vezes a gente sente, principalmente quem trabalha muito com isso, quando conhece alguém, a gente bate o olho muitas vezes e enxerga alguma coisa, né? Ou às vezes não enxerga nada, né? Acha que enxerga, que isso é o pior. Então, nós, como facilitadores, temos que tomar muito cuidado, mas quando a gente abre uma constelação, a gente consegue ver tudo isso. Então, vamos lá. Vou responder agora algumas perguntas. Eu sei que é um assunto profundo, não é um assunto tão simples de se entender, mas eu vou responder aqui caso alguém pergunte algo. Então, já me repreenderam muito porque eu gostava de conversar olhando nos olhos das pessoas. Nossa, Paty. Pois é, então agora volte a fazer isso. Porque, olha, se você está falando, por exemplo, mal de alguém e essa pessoa chega, você já não tem coragem de falar mal dela para ela. Se você olhar realmente nos olhos dessa pessoa, você pode até olhar para ela e falar assim, puxa, eu vou até te falar uma coisa que eu estava sentindo, né? Eu fiz isso uma vez, né? Numa coisa de negócios, eu tinha conhecido uma pessoa
e essa pessoa tinha que fazer um negócio. E eu olhei para essa pessoa e falei assim, meu Deus, não, nossa, essa pessoa tem um jeito de, assim, de não confiável. Enfim, depois eu passei num exercício que eu tive que olhar para a família dessa pessoa. Eu mudei completamente a minha forma de enxergá-la, desculpa. Mudei completamente. Porque eu enxerguei o que estava por trás da primeira impressão que eu tive. Então, às vezes a gente tem uma primeira impressão de alguém, mas a gente nem olhou para essa pessoa de fato. Ou às vezes eu tenho isso no meu sistema e eu olho para aquela pessoa, mas no fundo eu não vejo ela, eu vejo outra pessoa. Então, quantas vezes a gente briga com alguém e, na verdade, a gente não está brigando com aquela pessoa especificamente, a gente está brigando com uma outra pessoa. Então, a raiva talvez seja a raiva do nosso pai, que a gente desconta nos cônjuges, enfim, nos namorados ou nos filhos, né? Então, essa raiva, muitas vezes, não tem a ver com a pessoa específica, tem a ver com outra coisa, né? Então, muito legal que você vai começar a olhar nos olhos novamente. Uma pessoa aqui pelo YouTube, eu e a minha... O Fábio, eu e a minha esposa estamos juntos há 30 anos. Quando as coisas ficam difíceis, eu falo para ela, olhe nos meus olhos, esse problema vai passar e tudo vai ficar bem. Nossa, que lindo isso. Gente, eu falei para vocês que tem uma cura assim para casamento, né? Quando o outro, né, tem uma sintonia muito grande com você, é quando os dois conseguem ficar se olhando por um tempo, sem dizer nada. A gente não consegue. Às vezes eu faço os exercícios com as pessoas, né? Não nos grupos de formação, nos workshops. Então muita gente fala, ai, como é difícil, já quero falar algo. Porque o falar tira a atenção do sentimento primário. Gente, sentimento primário tem a ver com amor. Suportar o amor não é para qualquer pessoa. Suportar que você ama, reconhecer que você ama alguém que de repente você fala, me fez mal. Ah, meu pai me fez mal. Por isso eu tenho raiva. A raiva esconde o amor. Por trás da raiva está a dor do amor. Quando eu reconheço que eu falo, puxa vida, sabe, o que você fez me fez sentir muita dor. Mas eu só sinto dor por aquela pessoa que eu sinto amor. Então, está nas minhas mãos. Ninguém vem fazer uma constelação para, agora eu vou mudar meu pai, eu vou mudar minha mãe, vou mudar lá outra pessoa, porque agora ela tem... Não vai, não vai. O que fazer quando sinto que o meu marido briga e vejo que não é comigo que realmente ele está brigando? Muito bem. Então, você pode falar com ele, falar para ele, olha nos meus olhos. É para mim mesmo que você está dizendo isso? Só faz essa pergunta. É para mim que você está dizendo isso? Ou aqui você está vendo uma outra pessoa? Porque se a questão realmente é comigo, então eu vou resolver. Porque a pessoa que tem sentimento secundário, ela não olha para as razões da outra pessoa, ela só olha para as próprias razões. Que é como a criança age. A criança, ela quer lá comer uma lata de leite condensado, por exemplo. E o pai fala, não, você não vai comer uma lata de leite condensado. Ela não tem compreensão do não. Um adulto tem compreensão do não. De repente você está com alguém e essa pessoa não gosta mais de você. E você vai ter que enfrentar a dor do amor, viver o luto dessa dor do amor. Mas o amor nunca pode deixar de existir. Então é muito legal. Porque para contatos diretos é fácil olhar nos olhos, mas em público, no dia a dia, nas ruas, na multidão, é sufocante tentar olhar nos olhos. Embaça a vista e vejo somente a massa material, vejo vultos. Pois é. Só que lá na Índia, nossa, eu amava, porque assim, lá todo mundo te olha no olho. A criança olha para você nos olhos. A mulher, o homem, eles olham nos olhos mesmo. Porque eles se cumprimentam, o namastê
é minha alma reverencia a sua, é real, porque eles olham na alma do outro. Então comece a fazer isso. No metrô, se alguém te deu bom dia, né? Olha nos olhos mesmo dessa pessoa. Porque você vai ter que começar a ter a oportunidade de se aprofundar na conexão do amor com tudo e com todos. Como eu falei, dos animais também, né? Como a gente está muito longe da natureza, gente, a gente acha que nada sofre, né? Quando eu ia muito para Chapecó dar curso, e eu ficava, às vezes, comendo naqueles restaurantes abertos, e eu via aqueles engradados, né, com os porquinhos dentro, indo lá para a morte. Eu falava, gente, se de verdade a gente olhar mesmo para isso, porque a gente não olha, né? Porque a gente já compra o frango lá pronto, já compra o porquinho pronto, né? Tá tudo ali. Mas se a gente olhar mesmo para todo o processo, nós não aguentamos. Então, como a gente está desconectado da natureza, a gente está desconectado de Deus, a gente está desconectado do outro, e a gente está conectado pela internet, mas está muito desconectado do amor, né? Tem uma aqui, lá de Portugal. Uma pessoa de Portugal. Então, a Sônia Peralta, boa noite, Sônia. Amo muito uma pessoa, olhei nos olhos, mas afastou e se foi embora. Será que sou eu que afasto o outro? Não. Como eu falei, o amor não é para qualquer pessoa. Tem muita gente que tem medo da profundidade do amor. E por que tem medo da profundidade do amor? Porque na profundidade do amor, o nosso ego se perde completamente. A gente se perde da gente mesmo, a gente já não é mais a gente mesmo. E quando a gente olha para isso, através da meditação também, que eu já disse para vocês, né? Quando a gente medita, a gente entra no tudo e no vazio, e no tudo e no nada, no individual e no coletivo, é tudo junto. Mas assusta a gente ver que é tudo junto. E assusta também, às vezes, a gente ver que é só, nossa, meu Deus, sou individual. Mas quando a gente consegue perceber essa conexão profunda de amor que nós temos com tudo e com todos, porque essa é a trilha da evolução. É conectar com tudo e com todos, com respeito, né? Deixa eu ver aqui. Então, o homem foge, é isso que eu queria terminar de responder para essa moça de Portugal. Esse homem fugiu, porque ele não quer ter nenhuma relação profunda. E quem quer, né, gente? As pessoas querem, mas elas bancam? Não bancam. Muita gente não banca. Conheço um homem que não é apegado a ninguém. A única pessoa que se apegou foi ao filho que teve com uma ex-namorada. Por que ele não se apega a nenhuma mulher? Então, isso não é questão... Primeiro que a palavra pegar... um beijo ao Lê Dolphine também, acho que é o Leandro Dolphine. Um beijo a Leandro. Então, o apego já é uma palavra horrível, né? Às vezes a pessoa sofre de algo que eu falei no começo aqui, de amor interrompido em relação aos pais. Muitas vezes os pais brigavam muito, um dos filhos toma partido da mãe ou do pai. E quando isso acontece, a pessoa também não consegue mais fazer o processo de volta. Então, amor interrompido quer dizer, às vezes os pais saíram, viajaram, e o filho ficou sozinho, ficou com outras pessoas, e o filho nunca mais confiou no pai, ou não conseguiu fazer o movimento de volta. Por isso que através da constelação a gente consegue ver se está com amor interrompido ou não. E quando a mãe fala tão mal do pai e envolve os filhos na briga de casamento, do casamento deles, o filho perde a vontade de se aventurar, de fazer esporte, de se alegrar com a vida. Então, quem não está conectado com o pai, não faz esporte, não está conectado com a vida. E muitas mães cortam esse processo, não deixam mais o filho se aproximar do pai, independentemente do que tenha acontecido. E daí esse homem não se aproxima mais de mulher nenhuma. E também tem pais que fazem esse movimento. Falam tão mal da mãe,
da criança que a criança não se sente mais no direito de voltar para a mãe ou para o pai. Deixa eu ver quem mais. As pessoas têm medo de amor verdadeiro. Tem um aplicativo ótimo para meditação. Isso acontece com a filha, a mulher também. Quando a mãe fala muita coisa ruim do pai para os filhos, sim, também acontece. Que mais? Gente, eu falei que eu ia falar 15, 20 minutos. Tá quase uma hora já de novo. Essa daqui, Maria Luísa. Minha família sempre me elogiou, chamando de inteligente, etc. No entanto, hoje eu tenho uma autoestima muito baixa. Eu me acho de verdade burra. Bom, esse é um outro assunto, né? Quando a gente consegue olhar para o que os nossos pais vivenciaram, para as nossas raízes, sem ter vergonha, nós não nos sentimos burros. Teve uma constelação essa semana que durou uma frase. A frase foi: eu não aceito a minha raça. A pessoa que não aceita de onde veio, ela vira um perpetrador, ela vira um revoltado. Quem tem vergonha do pai ou da mãe que tem, não tem como se sentir uma pessoa plena. E muitas vezes, por sentimentos de amor cego em relação a outras pessoas, onde a gente está muito perto disso, de mulheres ainda que não têm direito de serem vistas como mulheres inteligentes, ou enfim, ou porque não puderam estudar, ou porque não puderam um monte de coisas. Então, por amor a essas pessoas que venceram isso, eu me sinto burra. Mas, no seu caso, talvez tenha algo de outras vidas aí. Por quê? Porque o se sentir burra também nos deixa num estado confortável, de não ter que enfrentar a vida como um adulto. Então, tem algo aí também que pode ser de outras vidas. Uma outra pergunta interessante aqui. Fala um pouco sobre se sentir invisível. Fiquei refletindo sobre isso e senti que vem do meu pai. Como melhorar? Quero ser vista pelo meu trabalho e profissão. Se sentir invisível quer dizer que tem segredos na família. A pessoa, talvez de uma geração posterior a alguém, então, por exemplo, alguém teve um filho fora do casamento. Então, esse filho não pode aparecer. Para mostrar isso para o meu sistema familiar, me identifico com essa criança ou com esse aborto que não pôde aparecer, e eu também internamente me fecho para que algo que foi um segredo na minha família não possa aparecer. Não só um filho fora do casamento, mas pode ser uma perda financeira, que ficou com vergonha, alguém que foi preso, hoje as escolhas sexuais. Então, alguém que foi homossexual no passado e que não pôde assumir isso claramente. Então, tudo aquilo que moralmente envergonha acaba causando essa sensação de ter que ser invisível. Sempre tenho medo e penso naquele bebê que não sabia para onde ia. Sinto insegura, sofro com isso. Tenho 66 anos. E penso naquele bebê que não sabia para onde ia. Ai, o que será isso? O que você quer dizer com isso? Você que não sabia? Minha filha não quer fazer esporte. Ai, deixa eu ver aqui. E eu já percebi que falava mal do meu marido. Hoje não faço mais isso, mas como eu posso reverter isso e fazer a filha voltar a se conectar com o pai? Quando você primeiro fala para ela, filha, eu reconheço que eu errei comigo, com você e com o seu pai. E começar a falar o que ele te ensinou. Quando você conheceu ele, olha, quando eu conheci o seu pai, eu me apaixonei pelo seu pai, eu não me apaixonei num primeiro momento, mas nós vivemos momentos maravilhosos. Eu fico muito feliz se você se pareça com o seu pai. Me honra se você pode se parecer com o seu pai, afinal fui eu que escolhi ele para ser o seu pai.
Então, você pode reverter falando isso para ela, filha, hoje eu tenho consciência de que seu pai me deu uma grande oportunidade de crescimento. E eu fico muito feliz se você se pareça com ele. Que você pode se parecer com ele. Isso é muito, muito bom. Então é isso, gente. Vou fechar essa live agradecendo, né, a todos vocês. Eu sei que é um assunto que, nossa, tem muita coisa para falar. Mas, novamente, só repetindo. Ai, tem um... Cadê um livro que estava aqui? Espera só um pouquinho, que tinha um negócio que eu queria... Ah, que está aqui, que eu quero ler para vocês, para finalizar, do Bert. Sentimentos secundários, a gente põe no outro a nossa raiva, porque o outro vai resolver alguma coisa. O outro não vai resolver nada. Sentimento secundário é você reconhecer, eu amo essa pessoa. E eu vou deixar esse amor fluir. Eu vou dizer a ela sim para tudo como foi. Teve um aprendizado aí. Eu vou deixar esse amor continuar fluindo. O Bert fala tem um poema dele, num dos livros que se chama Ordens da Ajuda. Sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação porque está em harmonia. E somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. Tudo na nossa vida nos leva ao crescimento. E não tem outra via de crescimento a não ser olhar ao lado do outro, a não ser ter consciência e a não ser decidir que você vai continuar amando aquela pessoa que aparentemente te fez mal, mas que não te fez mal, te machucou na sua capacidade de amá-la. Mas o voltar a amá-la depende só de você, não depende mais de ninguém, porque você não vai mudar essa pessoa, não vai mudar. Mas você pode dizer internamente, sim, do jeito que é. E o quanto eu aprendo com esse amor, com essa capacidade de amar. Então, onde é que está a nossa capacidade de continuar amando? Porque amar alguém que nos faz bem é muito fácil. Amar alguém que nos faz mal é essa nossa sabedoria. Porque aí está o grande salto quântico. Então, novamente, quem quiser, eu vou baixar esse vídeo aí no Instagram, quem quiser compartilhar. Também a minha página no YouTube, Simone Arrojo Oficial, tem muitos vídeos lá interessantes sobre todas essas áreas. A minha página no meu site, simonearrojo.com.br, eu tenho uma lista de pessoas através do WhatsApp, que eu respondo questões também. Então, você entrando no meu site, tem lá o WhatsApp que o Marcelo fez direitinho, que é o meu irmão que está aqui ao meu lado. E também falando do curso Revelações Divinas, que vai começar agora, no último final de semana do mês de março. É um curso que eu montei com tudo o que eu amo e que é muito efetivo para a gente crescer e principalmente para a gente deixar fluir a vida na saúde, a vida no amor, a vida na prosperidade, a vida no prazer de viver, na alegria de viver e nas conexões, nos relacionamentos. Então, quem quiser, veja através do meu site, simonearrojo.com.br, esse curso Revelações Divinas, que é um final de semana por mês aqui em São Paulo, e serão 9 módulos, e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, como esse curso já transformou a vida de muita e muita gente, sem ter toda essa galera que está hoje comigo aí, que tem profissionais maravilhosos que vão fazer esse curso comigo, tá bom?
vão direcionar vocês para lugares maravilhosos. Então, eu sou muito grata à Hellinger Schule, à Hellinger Ciência, ao Bert Hellinger, à Sophie Hellinger, a toda a equipe da Hellinger, que hoje eu faço parte também e que me dá essa grande oportunidade de me trabalhar para que eu possa também, crescendo, ajudar outras pessoas. E uma das premissas da Cabala é: não adianta nada a gente ter conhecimento se a gente não compartilha. Gente, guardar conhecimento é a pior coisa do mundo. Por isso eu gosto de compartilhar aquilo que eu tenho e vocês compartilhem os seus talentos. Eu acho que é lindo a gente poder cada vez mais se descobrir nos nossos talentos e não ter vergonha de sentir, de expressar o amor. E principalmente de continuar olhando nos olhos. Então, uma grande noite a todos vocês. Bom final de semana, gente. Um beijo. Ó, salva aqui quando tem. Não foi possível salvar. Vou salvar aqui.